Você já reparou como o nosso coração se comove facilmente com o sofrimento de um animal? É como se lá no fundo a gente soubesse que toda vida merece respeito, cuidado e carinho. E quando falamos de amor aos animais, é impossível não lembrar de São Francisco de Assis. Mas será que o amor de São Francisco pelos animais era só sensibilidade? Ou existe algo muito mais profundo aí? Hoje eu quero conversar com você sobre isso. O que o amor de São Francisco pelos animais revela sobre Deus e sobre o nosso próprio coração. São Francisco não começou como o santo dos animais. Ele começou como muitos de nós, jovem, com dinheiro, com status, com festas, com sonhos muito humanos de sucesso. Mas quando ele se encontrou profundamente com Cristo, tudo mudou. Ele passou a olhar o mundo com outros olhos. E aqui está um ponto muito bonito. Quanto mais ele se apaixonava por Deus, mais ele se tornava sensível a toda criatura de Deus. Por isso, ele chamava o sol de irmão, a lua de irmã, e chamava os animais de irmãos menores. Não porque os animais fossem iguais às pessoas, mas porque ele via neles a marca do Criador. É importante entender uma coisa. São Francisco não adorava os animais. Ele adorava a Deus e, exatamente por amar a Deus, ele respeitava profundamente tudo o que Deus criou. O amor de São Francisco pelos animais nasce daqui. Ele via cada criatura como um sinal do amor de Deus. Ele tinha consciência de que a criação inteira é um grande louvor ao Criador. Ele se sentia irmão, não dono absoluto de tudo. Então, quando ele cuidava de um animal, quando o protegia, quando falava com ternura, ele estava, na verdade, honrando o próprio Deus que deu a vida a essa criatura. Você provavelmente já ouviu falar da história do lobo de Gubbio. Um lobo que deixava uma cidade inteira apavorada. As pessoas tinham medo, viviam em tensão. A solução humana seria: vamos eliminar o problema. Mas São Francisco fez diferente. Ele não viu ali apenas um bicho perigoso. Ele viu uma criatura que também sofria, que tinha fome, que tinha medo, e foi ao encontro do lobo. A tradição nos conta que depois desse encontro, o lobo mudou de comportamento e a cidade passou a cuidar dele. Enquanto uns só enxergavam ameaça, Francisco enxergou uma criatura que precisava de cuidado. Enquanto muitos pensavam em destruir, Francisco pensou em reconciliar. Isso é muito profundo. Fala de um coração pacificado, que não responde àquilo que é frágil com violência, mas com um olhar de misericórdia. A forma como eu trato os animais, a natureza e a criação em geral diz muito sobre o meu interior. Um coração endurecido, que perdeu a capacidade de compaixão, tende a banalizar o sofrimento, seja de gente, seja de animal. Um coração que se deixa evangelizar por Cristo, como o de São Francisco, vai se tornando mais manso, mais delicado, mais responsável com tudo o que é vida. Não se trata de colocar o animal no lugar de gente. A Igreja sempre ensinou que o ser humano tem uma dignidade única, mas isso não nos dá nenhuma licença para ser indiferentes ou cruéis com as outras criaturas. Pelo contrário, quem ama o Criador cuida da criação. E isso vale para os animais, para o meio ambiente, para os bens que usamos, para o desperdício de recursos e, principalmente, para os mais frágeis em qualquer forma de vida. Ser franciscano de coração, mesmo sem usar hábito, é deixar-se educar por esse olhar de Francisco. Olhar para os animais, não como objetos, mas como criaturas que Deus colocou sob nossa responsabilidade. Ensinar as crianças a tratar os animais com respeito, porque isso educa o coração delas para o respeito a todas as formas de fragilidade. Reconhecer que, toda vez que eu evito um ato de crueldade
e escolho o cuidado em vez da violência, eu me torno um pouco mais parecido com Cristo, como São Francisco se tornou. Pequenas atitudes como cuidar bem dos animais que convivem com a gente, evitar abandono, maus tratos e descuido, apoiar discretamente quem trabalha seriamente com proteção animal. Tudo isso também é um gesto de fé quando é feito por amor a Deus. São Francisco nos lembra que a santidade não está só em grandes discursos, em grandes obras ou em grandes milagres. Ela aparece também na forma como tratamos quem é fraco, como cuidamos do que não pode se defender e como nos relacionamos com toda a criação. Eu quero deixar esta frase para você guardar no coração. Quanto mais eu me deixo amar por Deus, mais eu sou chamado a amar, com responsabilidade, tudo o que Ele criou. E agora rezemos juntos. Senhor, dá-nos um coração manso e humilde, como o vosso. Por intercessão de São Francisco de Assis, ensina-nos a reconhecer em cada criatura um reflexo do teu amor e a nunca responder com indiferença ou crueldade ao que é frágil. Que o nosso amor pelos animais e pela criação seja sempre expressão do nosso amor por ti. Amém.